Harikatado meio-dia em Delhi no dia 29 de junho de 2024. Krishna está dizendo: mesmo servindo aos seus pés de lótus, nunca estarei apto a pagar os meus débitos. Então as gopis dizem: o prema, ele não prende a ninguém. O que é prema? O prema que existe entre um amado, entre os seus amados, é como um pássaro. Quando o pássaro está voando no céu, ele voa tão longe quanto ele pode. Enquanto ele houver Shakti e potência, ele vai voar. Então, alguns pássaros, eles não vão ter a capacidade de voar tão alto, enquanto outros vão poder voar muito alto, de acordo com seu tamanho e sua energia. De acordo com a força deles, eles podem voar. Isso é chamado de um mukta. Então as gopis estão dizendo: He Krishna, He Pran. Não há amarras, não há barreiras para o amor. O amor, ele é livre. Ele não está amarrado e nem preso. Ele é livre como pássaros voando pelo céu. E o segundo exemplo que as gopis estão dando é o de um peixe que ele está livre no vasto oceano, nadando à vontade. Então o prema é o seguinte: se você estiver amarrado por uma corda, isso não é prema. Então o prema, ele não está amarrado por nada, né? Não é como se alguém empresta um dinheiro para você e aí fala: tá bom, você não pode me pagar o dinheiro, mas então pelo menos me paga os juros, né? Eu te emprestei o dinheiro, você não pode me pagar, mas pelo menos me empresta os juros. Ou o pai ele ama o seu filho, mas ele tem mais amor pelo seu neto. E o avô, o avô tem mais amor pelo seu neto. Essa é a razão. Então, o pai ele não tem tanto amor pelo seu filho, mas ele tem mais amor pelo seu neto. E as gopis estão dizendo: prema não é dessa forma, não é como uma amarra. Prema é livre. Você se comporta como um sadhu? As gopis dizem esse shloka falando isso. Você se comporta como um sadhu? Mas Krishna está dizendo: gopis, mesmo que eu sirva a vocês a duração de uma vida inteira de Brahma, eu não serei apto a pagar vocês. Como eu posso pagar esses débitos? Quanto seva ele faz para as gopis? Quanto seva ele faz para as gopis? Como é que ele pode pagar as gopis? Se você
Se você pegar dinheiro de alguém, você tem que pagar essa pessoa, né? Agora, se alguém pegar o dinheiro de você, eu tenho que pagar esse dinheiro para você. Se eu pegar 100 rúpias de você, eu tenho que pagar essas 100 rúpias para você. Então, como é que eu posso me liberar desse débito? Como? Você trabalhou muito duro, obteve esse dinheiro e me emprestou esse dinheiro. Então, como que eu pago você? Eu estou em débito com você, certo? Porque você me emprestou o dinheiro. Como que eu posso pagar a minha dívida? Entendem? Por exemplo, quando doa algo para um sadhu, como que o sadhu vai ficar livre dessa dívida? Você me deu 100 rúpias. Então, na realidade, eu estou numa dívida de 100 rúpias com você. Você trabalhou duramente para obter essas 100 rúpias. Você trabalhou duramente nesse calor para poder ganhar essas 100 rúpias e você me deu essas 100 rúpias. Então, eu estou devendo para você 100 rúpias. Como eu vou poder pagar você dessa dívida? Diga-me. Eu tenho que te dar alguma coisa de volta, né? O que eu posso te dar? Eu posso te dar Harikatamritam. Então, como que um sadhu paga? Ele paga através do Harikatha. Listen Harikatha and then go. If you give me money and then you didn't listen to Harikatha, then... Ouça Harikatha, então você vai embora. Se você me der o dinheiro e não ouviu Harikatha... Eu só estou falando uma brincadeira, né? Mas isso é o que as gopis falaram para Krishna. Krishna disse, como eu vou poder pagar para vocês essa dívida? Como eu vou poder? E o que as gopis disseram? Krishna, torne-se um sadhu. E em Krishna Lila, Krishna não é um sadhu, mas em Gaura Lila ele se torna um sadhu. Krishna tornando-se um sadhu na sua lila de Mahaprabhu, ele está pagando essa dívida com as gopis, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Krishna, in order to pay the gopis' debt, and he said, Hare Krishna means what? Radhe Krishna. That is Gopi's name. Então, Hare Krishna significa que Radhe Krishna. O nome das gopis está presente, o nome de Radha e o nome de Krishna. E assim, cantando o nome de Radha, ele está pagando a sua dívida com as gopis. Então temos duas coisas. That is also gopis, they are saying sadhu kritam. Also this sadhu kritam also applies to you. So sadhu kritam. Sadhu kritam. You become a sadhu. As gopis estão falando para Krishna, você se tornou um sadhu. Krishna tornou-se um sadhu. So Krishna became a sadhu in what? As a Chaitanya Mahaprabhu. Krishna tornou-se um sadhu como and Chaitanya Mahaprabhu. Ele aceitou o sannyasi. His Krishna name. Ele And he's also chanting himself and he's also distributing this Harinam. Ele aceitou o sannyasi e ele mesmo estava cantando e distribuindo esse Harinam. Então, qual o dever do sadhu? O dever do sadhu é praticar o bhajana por si mesmo e também distribuir isso para os outros, né? Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então isso é sadhu kritam. Mahaprabhu very nicely, very beautifully he spread the Harinam. Mahaprabhu de uma forma excepcional e bela espalhou o cantar dos santos nomes Harinam. Krishna veio como um sadhu
e distribuiu esse golpe prema para todos. Como? Como ele está distribuindo isso? Ele está seguindo, praticando. Krishna pratica bhajana? Não. Mas Krishna vem na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu e então ele mesmo canta e faz com que os outros cantem também. E assim é a forma como ele paga a sua dívida. Isso significa que ele fica livre da dívida com as golpes? Não. Ananta Kal significa eternamente. Krishna said, okay, now I will become a sadhu. I'm a sadhu. Still I have not been able to repay the debt. Krishna disse, né? Mesmo agora sendo um sadhu, não consigo estar ainda, ser capaz ainda de pagar a minha dívida com as golpes. As golpes estão dizendo, então, os seus sishyas, os seus discípulos, eles estão pagando as suas dívidas. Vamos supor que o pai ele tem uma dívida e se ele não estiver apto a pagar essa dívida no tempo devido, quem é que vai pagar essa dívida? Os seus filhos. So the Supatra means the son will have to pay the debts. O filho ele precisa pagar as dívidas. O pai ele pagou algo da dívida, mas ainda sobrou uma parte dessa dívida para ser paga. Então quem é que vai pagar? O filho. Como eu posso explicar isso? É dessa forma que o Parampara está se desenvolvendo. Isso é prema. É assim que o Parampara está se desenvolvendo, é assim que ele se manifesta. Então todos estão dando o quê? Gopi Prema. Krishna veio na sua Gaura Sundara Swarupa. E ele estava praticando, executando o Harinam e estimulando os outros a cantarem. Once you've taken Diksha in Harinam, then your duty is also to do prachar. Não é como... You also do your bhajan and make others do bhajan as well. Isso quer dizer que você, quando recebe esse Harinama, esse mantra Diksha, não é que você deva fazer isso só por você mesmo e praticar sozinho, não. Você tem que praticar e você também tem que espalhar. Você tem que pregar. Isso é o que Guru deseja. Um devoto puro, ele deseja isso dos seus discípulos. Pratique Bhajana. Cante o santo nome, pratique Harinam e estimule os outros a cantarem Harinam. Assim é que Mahaprabhu fazia. Mahaprabhu himself said, wherever you say, you tell everyone to chant Harinam. Mahaprabhu ele mesmo disse, diga a todos para que cantem os santos nomes. So like in English you say hello, so here Gurudev is saying that don't say hello or hi, say Hare Krishna. Então Gurudev está dizendo, né, que em inglês as pessoas dizem, né, hello, hi, oi. Então Gurudev está dizendo, não diga oi, não diga Hare Krishna. Esteja em sadhu sanga e pratique bhajana e sadhana. Você precisa também pregar, executar prachar, além do seu bhajana pessoal. E então você vai obter o benefício verdadeiro. So he's saying, somebody is asking that what if somebody doesn't want to chant? Then Gurudev is saying that, okay, tell them 3 times to chant and they still don't, then what you have to do então, né, um devoto perguntou se alguém não quiser cantar. Você fala para essa pessoa 3 vezes, né? Você instrui ela 3 vezes que ela cante o santo nome. Se ainda assim ela não quiser cantar, então você engaja ela de alguma forma em seva. Se você falou para essa pessoa sobre Harinama e ela não tem fé, não tem shraddha nisso,
e você continua insistindo, então isso vai ser a parada. A alma condicionada, ela não tem fé. Então Mahaprabhu está dizendo, qualquer um que você vê, diga para cantar Harinam. Diga a essa pessoa 3 vezes. Mas não fale a 4ª vez. Mas aí o que fazer? De alguma forma ou outra, engaje essa pessoa em seva. Don't say Hare Krishna. Don't say Hare Krishna. Don't say Hare Krishna. So, what you shouldn't speak, then Hare Krishna. You tell them, oh, don't say Hare Krishna, but then you say Hare Krishna. Não, don't say Hare Krishna. Fala pra pessoa, Hare Krishna, né? mat bolo. Não diga Hare Krishna mat bolo. Mas quando você fala isso, você está falando Hare Krishna. If they don't do seva, then at least give them some prasad. Essas pessoas não querem dizer Hare Krishna, mas daí você dá pra ela alguma prasada. Pelo que eu entendi, a pergunta do devoto foi assim, referente àquela numa parada que a gente não deve pregar para os que não têm fé, né? Aí Gurudeva está esclarecendo que Mahaprabhu disse que nessa Kali-yuga ninguém tem fé. Então você deve pregar para a pessoa cantar 3 vezes, 1, 2, 3 vezes. Na 3ª vez a pessoa não cantar, você não fala a 4ª vez, mas de alguma forma você engaja ela em algum seva, dá prasada e etc. I cannot hear what she's speaking. Somebody's asking some questions, but I cannot hear. Agora a Radhakanti Didi está explicando que alguém está traduzindo, está fazendo uma pergunta, mas ela não está conseguindo ouvir na tradução. So, you have to create some sukritis for this Gurudeva está dizendo então. Jivas. So, in order to create sukriti for Você them, deve oportunizar que essas divas elas obtenham algum tipo de sukriti. E para fazer isso, então você engaja essas pessoas em algum seva, mandir parikrama, para que faça com que elas ofereçam algumas lamparinas de ghee para Thakuraji. E aí dessa forma, quando o sukriti de tais pessoas amadurecer, gradualmente elas se inclinarão para Harinam, para o cantar dos santos nomes. Então, algumas pessoas vêm até a consciência de Krishna através de Sukriti e outras acidentalmente. Por exemplo, uma pessoa passa e vê diversas pessoas reunidas, ela fica curiosa e ela se aproxima para ver, olha, deixa eu ver quem é. O que está acontecendo ali, né? Aí todos dizem Hare Krishna e ela acaba que também diz Hare Krishna. But the person who is not come with Sukriti will not last. It's very, very difficult for him to last. But in order for him to last, he needs Sukriti. So you have to engage him in seva. So like, e aí essa pessoa, quando ela vier, ela vai obter algum tipo de Sukriti, mas ainda assim para ela vai ser muito difícil de permanecer. Para permanecer ela precisa de algum Sukriti. Então você precisa oportunizar com que essas pessoas elas obtenham Sukriti através de prasada, parikrama, mandir, de lhes permitir oferecer uma lamparina de ghee a Thakuraji. E aí dessa forma o Sukriti amadurecerá. Então a primeira vez que a pessoa vem, ela veio acidentalmente, certo? Viu uma plateia lá, né? Veio um momento oportuno. Mas aí, gradualmente, o Sukriti dessa pessoa realmente amadurecerá. E quando ele amadurecer, o Sukriti, essa pessoa irá ouvir Harikatha na companhia do Sadhu, em Sadhu Sangha. E aí ela vai ter ruchi por Bhagavan. Jiva Goswami ele dá um exemplo de um Brahmana que ele deixou uma lamparina de ghee no templo e ele deixou essa lamparina de ghee acesa dentro do templo e fechou o templo. E a lamparina estava acesa, mas no final assim da chama. E aí um ratinho, ele sentiu o aroma de ghee e ele foi correndo na direção daquela lamparina de ghee.
para que ele pudesse comer aquele ghee. E aí quando ele abocanhou a lamparina, a boca dele pegou fogo e ele saiu correndo como que desesperado e fez parikrama da Thakurji. Ele meio que sem querer assim, ele ofereceu, ele mostrou essa lamparina de ghee para Thakurji. E isso é conhecido como Bhakti, você fazer isso, você oferecer uma lamparina para a deidade, é Bhakti. Esse rato, então, ele abandonou o corpo. E o fruto dessa lamparina que ele ofereceu para Thakurji é que a sua alma, no seu próximo nascimento, ele se tornou uma princesa, ele obteve o corpo de uma princesa. E esse samskara da sua vida passada, de ter oferecido a lamparina a Thakurji, a nature of the princess to show the lamp Thakurji to, and this princess just used to do arati every day. E aí, como essa princesa, ele costumava fazer arati todos os dias devido ao samskara da sua vida passada. E aí, uma vez Narada Rishi veio, Mahabhagavat Narada Rishi, e ela teve então a associação de Narada Rishi. Aí em um nascimento ela era um rato, no outro nascimento ela tornou-se uma princesa. E nesse mesmo nascimento ela alcançou a Vaikuntha. Então a natureza de Bhakti é tal que se uma pessoa praticar, mesmo que seja só um pouquinho de um dos membros de Bhakti, mesmo com a pequena prática de um membro de Bhakti apenas, os seus pecados são destruídos. Even if the sequence is broken in the middle, there is no dosh, there is no fault. Like we are doing arati. When we are doing arati, e mesmo que a sequência da execução ela seja interrompida no meio, não há uma falha. Por exemplo, quando nós estamos realizando arati, qual é a sequência? Primeiro nós acendemos o incenso e oferecemos o incenso a Thakurji. Então você oferece aos pés, ao estômago, certo? Do Thakurji, assim você gira, né? Archana Deepika, ele está dizendo que você não deve oferecer o incenso acima do umbigo da Thakurji, até a altura do estômago só, do umbigo ali. Isso está sendo explicado no Archana Deepika. Então oferecer o incenso ao redor, girando ao redor da Thakurji, é a parada. Aí depois você vai até para a lamparina de ghee. E aí você oferece 4 vezes para os pés. Então você oferece, né, para o estômago e também oferece para o rosto da Thakurji, a lamparina de ghee. E oferece 7 vezes no corpo todo, girando ao redor do corpo todo. 4, 2, 3 e 7 vezes. 4 vezes nos pés, 2 vezes no estômago. Três vezes no rosto e 7 no corpo inteiro. No Archana Deepika está sendo explicado e nós devemos seguir de acordo com o que está explicado nos Shastras. Eu acho que isso que ele falou é que quando a gente vai oferecer essa lamparina 7 vezes ao corpo todo, a gente deve fazer isso na forma do Omkara, do Om.
the sequence, you made a mistake in the sequence. Entretanto, se você fizer se você cometer uma falha no Kram, que é a sequência do processo, se você cometer uma falha, não há uma dosh, uma falha. In a Raganuga Bhakti, if you make a mistake in the sequence, then there's no dosh, there's no fault. But in Vidhi Bhakti, em Raganuga Bhakti, se você cometer uma falha nessa sequência, nesse Kram do processo, não haverá uma falha, um dosh. Mas em Vidhi Bhakti, se você cometer uma falha, vai haver um dosha, uma falha mesmo. Without bathing, you can go to the mantra. But you can do mantra snan, Om Apavitra Pavitrova Sarva Avastam Gato Yahas Smrite Pundarika Kasham. Bathing, you can go to the mantra. But you can do mantras. Then there is no dosh. But in Raganuga Bhakti, in a Raganuga Bhakti, if you make a mistake in the sequence, then there is no dosh. Em Raganuga Bhakti, se você durante a sequência do processo de execução desse Krama, se você cometer um equívoco, em Raganuga Bhakti não vai haver uma falha, não vai ser uma falha, um erro, um dosha. Mas em Vaidhi Bhakti, sim. Vidhi Marga, Vaidhi Bhakti, sim. There's a sequence, then there is a fault, right? So, for example, you didn't have a bath because you had temperature. Então, por exemplo, then what you should do? Se você não se banhar, you go to the mandir without bathing, you can go to the mandir. But you can do mantra snan. Se você, o que fazer se você vai até o templo sem se banhar? Mas você pode fazer mantra snana, banhar-se com mantra, ou uma pavitra pavitrova sarvastam gatopiva jaismaretum darika ksham sabharyabhyantara suchihi, né? Espargindo a água assim na sua cabeça após recitar o mantra. Através da récita deste mantra, Om Apavitra, se você estiver impuro, você se purificará. Então, Jugala Seva, na Gaudiya Sampradaya, nós adoramos Radha e Krishna juntos. Wherever there is Radha and Krishna's Yugal Seva, you are serving Radha and Krishna as a couple. Então nós estamos servindo Jugala Seva, Radha e Krishna como um casal, Jugala Seva. Radha Krishna Pranamora, Jugala Seva. Serving according to their vow. So you cannot serve Krishna alone and you cannot serve Radha alone. Então você não pode ver Krishna sozinho e você não pode ver Shrimati Radhika sozinha. There are exceptional cases like when Radharani is man. Mas em casos excepcionais, por exemplo, quando Radharani está em man, so, like then you have to after agar incense, then you offer a lamp, then you have to give Aí, por exemplo, depois do incenso, where do you offer the water? You give offer the water through the sank on the head of Thakurji. Você oferece o incenso, Arghya. Aliás, você oferece o incenso e depois você oferece a lamparina e depois você oferece a água. E você oferece essa água com a Shankha, que é o búzio, na cabeça da Thakuraji, que é a concha, certo? Então você deve oferecer a água, né, sobre a cabeça da Thakuraji, utilizando Shankha, aquela concha, o búzio de banhar. I'll give later then. I'll give the prasad later. So, this is sunk. So, by understanding every meaning is called
Entendendo o significado. All the kathas are not for everyone. According to the adhikar, according to the qualification, they have to follow. Everybody can listen to Harikatha, but you have to. Então você deve entender e seguir de acordo com o seu adhikara, com a sua qualificação. Todos podem ouvir Harikatha, mas de acordo com o seu adhikara, você deve seguir. Por exemplo, se você ouvir um Harikatha elevadíssimo, você não deve imitar. Você deve ouvir todos os Harikathas. Mas você deve seguir de acordo com o seu adhikara, com a sua qualificação. Não imitar. Se você não tem a qualificação e você quer dançar como uma gopi, isso vai fazer com que você seja um sarradia. Você está ouvindo o Harikatha, você ouviu o Harikatha da Rasa Lila das Gopis. Que Krishna, ele está seguindo ele está segurando a mão das Gopis e está dançando, e aí você se comporta dessa forma, como se você fosse uma Gopi dançando com Krishna. Isso é sarrajaísmo. Não existe nenhuma restrição quanto a Shravana, o ato de ouvir o Harikatha. Mas você deve seguir de acordo com o seu adhikar, de acordo com sua qualificação. De outra forma, se alguém pensa, né, tipo, Krishna está fazendo Rasa Lila com as Gopis, e aí alguém tenta imitar Krishna na dança da raça com as Gopis, assim como, por exemplo, Shivaji, que ele bebeu todo o veneno que veio do oceano de leite. Quem é que bebeu, né, esse veneno? Shivaji bebeu esse veneno. Se você não tiver essa Shakti de Shivaji e tentar beber veneno, o que vai acontecer? Você vai morrer. Similarmente, se você pensar que você pode executar Lila como Krishna, Krishna, ele executou essa Lila com milhões de golpes. Então, olha, você pode pensar assim, eu não vou ter milhões de golpes, mas eu vou ter assim umas 5, 10 golpes, eu vou fazer minha Rasa Lila, né? Se você pensar assim, isso é sarrajaísmo, você será sarradia. Você pode ouvir Harikatha, mas você deve seguir Archana de acordo com o seu adhikara, com a sua qualificação. So he said, how will you know? Somebody is asking a question. How will I know I'm qualified or not? Then Gurudev is saying that you ask yourself whether you've got lust or alguém perguntou, né? Desires. Como eu vou saber se eu sou qualificado ou não? Então perguntaram assim, né? Como que eu posso saber? O microfone deu uma bugada aqui. Voltar um pouquinho. Alguém perguntou assim, né? Como que eu vou saber se eu tenho qualificação ou não, Gurudeva? Qual que é o meu adhikara? E Gurudeva disse, olha, você pode se analisar sinceramente, né? Eu tenho luxúria, desejo, como é que eu estou internamente? Porque a restrição quanto a ouvir Harikatha não tem restrição para ouvir Harikatha. Mas você deve seguir de acordo com o seu adhikara, o Archana. Alguém perguntou, como que eu vou saber se eu sou qualificado ou não? E Gurudeva está dizendo, pergunte-se a si mesmo. If you haven't got a adhikar and you think, you start doing archan according to feeling like, I'm a gopi, then so that's why you have to get this qualification first. Então, analise-se a si mesmo, né? Porque para saber se você tem desejo, né? Você não pode simplesmente ir lá e começar a fazer archana pensando, eu sou uma gopi. Por isso que é importante que você adquira a qualificação primeiro.
Não existe a restrição quanto ao Viharikata. Shravan, there is no restriction. Shravana não possui restrições. Então você deve praticar de acordo com sua qualificação. There's a sloka here. The Raslila Katha of Krishna and Gopis, you can hear the Harikatha. How should you listen? Você pode ouvir esse Rasa Lila Katha das Gopis. Como você deve ouvir esse Harikatha? Rasa Lila Katha? Você deve ouvir dos lábios de um devoto puro, não de qualquer tipo de sadhu, de um Uttam Mahabhagavat sadhu. Dele você deve ouvir esse elevadíssimo Harikatha. For example, you have to take medicine. Né? Não deve sair ouvindo esse Rasa Lila Katha de qualquer outro lugar. Por exemplo, remédio. Se você for receber, se alguém for ministrar um remédio em você e essa pessoa não for um médico perito, não vai ser bom. Você deve tomar o remédio que é ministrado por algum perito, né? Você deve receber a prescrição do médico para que você possa ir até a farmácia adquirir o seu remédio. In India, and say, oh, I got a headache, then the chemist or the pharmacist will say, oh, okay, chalo, take this headache tablet. Em outros lugares do mundo isso é assim, você precisa da receita para ir na farmácia comprar um remédio, etc. Mas na Índia, em alguns lugares você vai nas farmácias e você fala que você está com dor de cabeça, isso ou aquilo, e o químico ou o farmacêutico ele vai dizer, ah, tá bom, então pega esse remédio aqui, leva e toma esse remédio aqui. Nos países ocidentais você não pode simplesmente ir até a farmácia, né? Tem leis lá. Na Índia, na Índia não é preciso você ir no médico, você só vai direto no farmacêutico, no químico, que acho que deve ser como aquelas farmácias de manipulação, que ele já vai te dar o remédio. Você só diz o problema e ele já vai te dar o remédio, sem necessidade de receita. O que eu estou tentando dizer para vocês aqui é o seguinte: esse Rasa Lila Katha é Gupta, muito confidencial. Você pode ouvir, mas você deve ouvi-lo de um Uttam Bhagavat. Também, você também deve ouvir esse Harikatha com Shraddha, com fé, Vishwasa. Você deve ouvir com esse Harikatha com fé. Rasa Lila, essa Lila de Dhir Lalita Nayaka. Quem é que está praticando essa Rasa Lila? Dhir Lalita Nayaka chama Sundara. Quantos tipos de heróis existem? 96 tipos de heróis. E Nayika, as heroínas. Então, peraí, deixa eu voltar aqui porque a gente não pode perder. Which hero, which Krishna problem arises, and if your stomach problem gets better, then you get headache. So what I'm trying to tell you here is, so this Rasa Lila Katha is that Gopna is very confidential Katha. Where should you listen? Here you can hear, but where can you hear from? Então esse Rasa Lila Katha vocês podem ouvir, mas devem ouvir dos lábios de um Uttam Mahabhagavat. E ele também deve ser ouvido com fé. Vikritam Shraddha, com fé, com Vishwasa, fé. Dessa forma esse Harikatha deve ser ouvido. Rasa Lila, Shyama Sundara, Rasa Lila de Shyama Sundara, Dhir Lalita Nayaka. Quem é que está fazendo essa Rasa Lila? Dhir Lalita Nayaka. Quantos tipos de heróis nós temos? 96 tipos de heróis. Nayaka, certo? E Nayika, as heroínas. So the hero, which hero? That's Nayak. And Nayika, heroine?
360 types of heroines. São 360 tipos de heroínas. So the hero, which hero, which Krishna? Naikas, né? Which hero, Krishna Então, qual is herói, doing qual this Krishna Rasa que tá Lila? executando a Rasa Lila? Qual Nayaka? Dhira Lalita Nayaka. Lalit Nayak. É o Dhira Lalita Nayaka Sundar que ele está is praticando essa Rasa Rasa Lila. Shama Sundara, Dhira Lalita Nayaka. So it's not like anyone. We have to also understand who is Dhir Lalik Nayak. Então devemos entender também quem é Dhira Lalita Nayaka. Dhir Datta, Dhir Lalik Nayak. Dhira Dhir Dhatta, Shanta. Dhira Lalita Nayaka, Dhira Shanta, There are 4 types of Nayak. Dhira Udata, né? You should know these different types of Você Nayak. deve conhecer esses diferentes tipos de know this Nayaka. first. Okay, for the heroines, okay, no need to know all the types because everybody wants to be a heroine. Even if it's a man or a female, male or a female, everybody wants to be a heroine. Todos querem ser uma heroína, né? Seja um homem ou uma mulher, todos querem ser uma heroína, seja masculino ou feminino. Então, Oh, sorry, everybody wants to become hero, not heroine. aliás, todos querem ser hero, querem ser heróis. Hero? Quem é o herói? Tell me, how many types? Primeiro você deve entender os 3 dhamas de Krishna: Dwarakapuri, Mathura e Vrindavana. Gupta Vrindavana. And then after that, a Vrindavana confidencial. Depois de entender esses 3 dhamas, Upati and Upati. Você deve entender So there's 6. Upati e Upapati. 4 plus 2, 6. You have to count it. 4 plus 2 is 6. Então, That's 6. Then the ninth is then Satnayak. Então, o Gurudeva está explicando que para entender esses tipos de heróis, de Nayakas, que são 4 tipos, Gurudeva citou, Dhirodata, Dhira Lalita, Dhirudata e Dhirashanta. Primeiro é necessário entender os 3 dhamas de Krishna, Dwaraka Puri, Mathura Puri e Goloka Vrindavana. E depois disso entender os princípios de Pati e Upapati, que é Pati é marido, né? Aquele que aceita a mão de uma noiva de acordo com os rituais védicos, e um Upapati é aquele que ele está engajado em Parakya, o humor extraconjugal de amor transcendental. Pati e Upapati. Upati and Upati. So there's 6. 4 plus 2, 6. Então, you have to count it. 4 plus 2 is 6. Então tem 4 mais 2, dá 6. Then the ninth is then Satnayak. Sat, Anukul and Pratikul. E aí vão ter o Anukula Nayaka e Pratikula Nayaka. 6 times 4 is 24. Então 6 vezes 4 dá 24. Dhiru Datta, Dhiru Santa, Dhiru Lalita, Dhiru Santa. So 24 times 4. Aí 24 vezes 4. 40. Times 4. Okay, sorry. It's 96. É 96. So you need to understand. There's 96 types of heroines. 96 tipos de heróis. So these 4 types of different Nayak. So the Krishna is which Nayak? Is it Dhira Lalita Nayak? We are talking E esse Krishna que está executando Rasa Lila é Dhira Lalita Nayaka. So these 4 qualities Dhira Lalita Nayak has. Vidatata, Nisintata, Grihastha, youth. Dhira Lalita. Hold on, sorry, there is a break here.
So here Maharaji is saying that, when there is a stick of a light and it's going round and round, you are moving the stick so fast, round, round, round. So what happens? A circle becomes of this fire. Por exemplo, quando você pega uma varinha com fogo na ponta e você começa a girar ela muito, muito rápido assim, o que acontece? Esse fogo girando muito rápido, ele desenha um círculo no ar, certo? Né? Você pega, vamos ver um exemplo assim, pega uma varinha, toca fogo na ponta dela e começa a girar ela muito, 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 muito rápido. Tipo um bombril, assim, quando toca fogo no bombril, assim, começa a girar ele muito rápido. Ele faz aquele desenho, um círculo de fogo no ar, certo? Então, dessa forma, as golpes estão dançando com Krishna. Os seus movimentos são tão rápidos que Krishna, ele é Bhagavan, ele é Yogeshwara. Ele pode assumir diferentes formas ao mesmo tempo, né? Muitas rupas, muitas formas. Aqui... Então, como você deve ouvir sobre essa Rasa Lila com fé? Só para explicar que são 2 áudios, a tradução do hindi para o inglês, ela veio em 2 áudios separados, então com certeza algum pedacinho eu acredito que tenha se perdido, tá bom? Infelizmente. Então, quem é que está executando essa Rasa Lila? É Dwarakadish Krishna? É Mathuradish Krishna? Quem é que está fazendo essa Rasa Lila, Krishna? Brajendra Nandana Shyama Sundara, Radha Kanta. Quando nós dissemos He Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta. Então esse Radha Kanta, ele está executando Rasa. Então é para ele que nós, esse é o nosso humor, né? Canta, aquele que possui amor e afeição, Priti, por Srimati Radhika. E ninguém pode definir ou limitar esse amor. Anta, canta significa sem fim, aquilo que não tem fim, é ilimitado. Então esse Krishna que está executando a Rasa Lila com as golpes, não é nenhum ser humano que está praticando isso. Não é Kurma, Avatar, nem mesmo Dwarakadish Krishna ou Mathuradish Krishna, é Brajendra Nandana Krishna. Nós precisamos ter fé. So Mahaprabhu has explained Jashodanandan Shama Sundar. E mesmo sendo Brajendra Nandana, qual Brajendra Nandana é? Por exemplo, Mahaprabhu explicou que a gente tem Jashodanandana Shama Sundara. Jashodanandana é Shama Sundara. Shama Sundara means Shringar Ras. Shama Sundara significa Shringar Rasa. Isso é Madhurya Rasa. Shama é a cor de Shringar Rasa, né? Então, as golpes, elas são também Madhurya Rasa. Os nossos acharyas, eles explicam que se você diz Jashodanandana, Devakinandana também está presente. Jashodanandan and Sam Sundar, because if you say Devaki Nandan, then that Mathura Krishna comes. Agora, se você disser Devakinandana, esse é o Krishna de Mathura, certo? So Mahaprabhu is saying. Mahaprabhu está explicando. So Vallabhacharya said, I mentioned many Krishna's names. Vallabhacharya disse, eu mencionei muitos nomes de Krishna. Mahaprabhu está dizendo. Nós não ouvimos todos os comentários sobre os nomes de Krishna, sobre todos os nomes de Krishna.
do the ashram. Então, ouça o Harikatha da Rasa Lila, mas não There's no imite. restriction in listening to katha. Não existe restrições quanto a ouvir o Katha. If you don't listen to Harikatha, then Se what você will you não ouvir o listen? Harikatha, Otherwise você you vai ouvir listen o to the quê? mundane katha. Você vai ouvir o Katha mundano, material, os tópicos materiais. You have to listen to katha. Você deve ouvir Katha. So which katha will you listen to? Que Katha você deve ouvir? Listen to Krishna katha or listen Ouvir, to the material katha? você deve ouvir Krishna Katha ou Katha material, do mundo And material. then your mind will be disturbed. Sua mente ficará perturbada. So if you listen to the samsara katha, Se then your você mind ouvir will o be disturbed. Samsara Katha, sua mente ficará perturbada. If you go to somebody, they will listen to their katha. And then if you listen, if you tell, so if you tell your katha to somebody, Se você falar o then, seu Katha para alguém, you know, externally they listen, but inside they're not really listening. externamente eles Right? vão estar ouvindo, mas So- internamente eles não vão estar realmente ouvindo o seu Katha. So there's nobody else who will listen to your problem katha. Ninguém Only sadhu will listen to your katha, mais vai right? ouvir o seu Oh, you tell to problema somebody, oh, I Katha. have got Somente o this Sadhu problem, vai this ouvir os seus happened to me, problemas. this happened to me. Isso aconteceu comigo, And eu then tive esse problema, isso aconteceu comigo. externally she's listened, but just as you behind your back they say, yes, it's good this happened to this person. So this is what material world is. So the mother said, Então no mundo material, as pessoas elas estão te ouvindo, mas internamente elas não estão dando importância. According to the culture, you know, in the material world, the people will say, oh, your daughter's not married. Why is your daughter not married? No mundo material, as pessoas vão perguntar para a mãe, por que a sua filha não tá casada? Tem muitos garotos por aí, né? Por que a sua filha não tá casada ainda? Por que você não casa sua filha com alguém? Then the people will say, oh, there must be some problem with your daughter. Talvez tenha algum problema com a sua filha que ela ainda não tá casada. So somehow, chalo, the daughter got married, the parents got her married. And then when the daughter Aí is os pais living in her parents' casam a house, sua to go to filha. her in-laws' house, then what happens? E quando a filha vai daughter is morar also na casa crying, do the seu parents marido, are o que crying, acontece? the mother is Ela crying, chora, os pais choram, a the mãe father chora, is crying, o seu pai chora, all the guests are also crying. todo mundo chora. So the groom is saying, oh, when will you stop? When will you stop all crying? Chalo, let's go, we have to go. Stop this drama. So the husband says, leave this drama, come with me. Aí The o marido husband is diz pra telling ela to assim, the né? Para com esse wife. drama, vem. So the mother is also, Vem but aqui the comigo. bride doesn't want to leave her mother. So the 2 hours pass by, that one cries, that one hurts. So at the end, the mother says, E aí no final a mãe ela diz, so mother is saying, now my crying has stopped and you are going into a married life, so your crying is just going to start. aí a mãe diz pra sua filha quando ela casa, né? Olha, agora o meu choro ele parou, né? E agora você tá indo pra vida de casada e o seu choro vai começar. Então isso é o que a vida material significa. Você chora ou não? A sua mãe chora? And then again, this will keep on going on in the culture, like your daughter will get married. E isso continuará acontecendo culturalmente, né? A sua filha vai se casar, a filha da sua filha vai se casar. Quem é que pode entender essa vida material, mesmo sabendo que vai ter sofrimento, né? Sofrimento está presente. Isso é Dukhalaya Saswatam. Então, todos estão sofrendo. Chalo, okay, you stay in the samsara material life, in the household life. Então, tchalo, ok. If you live your household life, you will not be able to go anywhere else. So that's why stay in the material life, stay in the household life, look after stay with your husband and your children. Talvez se vocês saírem dessa vida familiar, esse samsara, vocês não tenham para onde ir, né? Então permaneçam. Permaneçam, né? Nessa vida familiar com seu filho e etc. Every household, all the husbands are Abhimanyu, like Abhimanyu. Mas pratiquem Bhajana e Sadhana. Todos os chefes de família devem ser como Abhimanyu. What will you do? So then what is the way to save from that? Stay there and do bhajan. Permaneça e pratique Bhajana. Do your bhajan. Pratique Bhajana.
somebody's asking a question, but I cannot hear. Oh, okay. Acabou então. Acabaram os dois áudios. É isso, tá? Jai Shri Gurudeva.